Irmãos queridos, que Deus nos abençoe. Hoje nós vamos iniciar o item 6 deste capítulo que nos convida a grandes reflexões, os que dizem Senhor, Senhor. Nós vamos trabalhar mais de uma manhã nesse capítulo para que cada um possamos refletir. Pedimos aos Espíritos amigos que envolvam os nossos pensamentos, harmonizando-nos diante das lições divinas que o Mestre tem nos trazido. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Então lhes direi em altas vozes: Afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. São Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23. Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa, ela não ruiu, por estar edificado na rocha. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem sensato, que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar. Ela foi derribada, grande foi a sua ruína. São Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27, e São Lucas, capítulo 6, versículo 46 a 49. Nós vamos convidar a todos para que juntos possamos elevar os nossos pensamentos até Jesus, pedindo ao nosso Mestre o amparo para todos nós, que neste dia sublime de luz, em que os nossos pensamentos procuram essa pleia de amigos para nos fortalecermos, nós convidamos todos os nossos irmãos a estar conosco nesta manhã, para que possamos buscar nessas vibrações augustas dos nossos benfeitores espirituais tudo aquilo que tanto necessitamos para vivenciar essa, esse momento que Jesus tem nos pedido. Nós vamos, então, pedir sempre, sempre à nossa Mãe Maria Santíssima que ela possa nos iluminar, que ela possa nos fortalecer, que as bênçãos do seu amor nos agasalhe, para que sejamos verdadeiros diante de tudo isto que temos aprendido. Que não seja apenas um momento em nossa vida, mas que o Evangelho seja constante nas nossas decisões. Que Deus nos abençoe e que a paz esteja conosco. Que assim seja. Queridos amigos, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Ora, nós sabemos que toda situação há exceção, mas nós precisamos saber se nós estamos escutando as palavras de Jesus, porque quem escuta aprende, ouve o seu ensinamento e procura caminhar dentro daquilo que nos é possível. Então, não basta dizer Senhor, Senhor, mas o que vale é que a gente tenha uma fé que seja mais sólida, uma fé que venha nos sustentar e não a fé que não satisfaz. Então, muitas vezes, nós estamos aí aspirando ou desejando uma ascensão, mas as nossas observações,
não são condizentes com as experiências que nós temos vivido. Se analisarmos isso na forma material, nós vamos ver que toda a construção, para ela se erguer, ela precisa de ter segurança, ela precisa ter um plano adequado para que não fique só o projeto maravilhoso no papel, mas que quem vai realizar possa ter força para concretizá-lo. E nós, se nós olharmos isso, nós vamos ver em todos os campos da vida. O lavrador, ele não lança semente na terra sem prepará-la. E nós? O que nós estamos fazendo? O que quer dizer essa questão do Evangelho? Senhor, Senhor, entrarão, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ora, nós sabemos que para que a gente possa buscar esse reino de Deus, entrar nesse reino que Jesus vem anunciar, nós precisamos buscar na nossa prática vivenciar os ensinamentos de Jesus, que são desafios que todo dia temos que enfrentar, mas que por meio do nosso conhecimento, das oportunidades que nós temos refletido, recebido, nós temos tido força para vencer esse imperativo que o Evangelho do Cristo tem nos trazer. Será que nós temos sido um espírito ou um homem prudente? É preciso saber isso, porque ele está nos mostrando a respeito da edificação da casa na rocha. Que casa mental tem sido a nossa? E será que temos sido prudentes diante das situações que somos convidados a viver? Será que nós estamos edificando todo esse conhecimento de tal forma que estruture a minha fé baseada na razão? Edificar a casa que Jesus está nos falando é a meta de progresso de todos nós. É essa casa mental, para que nós possamos adquirir força, solidificar todo o conhecimento, porque quando a tempestade vier ou a chuva cair, a chuva que destrói, que muitas vezes nós ficamos assustados, nós estaremos seguros. Então, quais são os nossos planos de vida? Qual é o planejamento reencarnatório de todos nós? Cada um que nasce e renasce, cada um de nós que nascemos ou reencarnamos, nós temos um plano de ação a executar. E todo esse plano de ação, que é o nosso planejamento reencarnatório, ele está pautado naquilo que nós vamos dar conta, nas linhas do eterno bem. E nós precisamos compreender que ninguém recebe fardos pesados em ombros fracos. Então, não basta a gente falar Senhor, Senhor, se a nossa fé não é uma fé que me move, não é uma fé que me sustenta. E que visão eu tenho do mundo espiritual, de Jesus que veio para equacionar para nós tudo aquilo que nós precisávamos dentro do seu processo didático de nos ensinar, ao aprimoramento moral para todos nós. E aí nós precisamos ver, amigos, que nós não temos mais tempo para falar, mas é preciso que cada um procure solidificar dentro de si essa obra viva da própria iluminação que nós estamos tendo oportunidade de receber. É pela iluminação da doutrina espírita, por suas reflexões, para entender que sou um espírito e não sou mais um homem. Nós somos um espírito em evolução, que estamos aqui numa nova oportunidade, que tudo isso não venha a nos trazer esse entorpecimento para que a gente viva nesse mundo com o pensamento distante do nosso Mestre Jesus. É preciso compreender que nós, para termos uma fé viva, eu preciso estar consciente de todo o meu conhecimento, um conhecimento que amplia a minha razão, não uma fé inoperante, uma fé cega, mas uma fé que me move, uma fé que me faz compreender a oportunidade que nós estamos vivendo
e também a oportunidade de relacionar uns com os outros, procurando amá-los. Muitas vezes achamos que isso é sacrifício, não. Isso é uma porta estreita que abre para nós com grandes lições. E nós estamos sendo convidados todos os dias, amigos, a abraçar o serviço da redenção. Nossa, estejamos empenhados, queridos companheiros, a edificar o bem todos os dias em nosso pensamento, a fim de que possamos ajudar todos aqueles que caminham conosco e auxiliar. Para que eu possa auxiliar, eu preciso também me educar. E tudo na vida tem um preço, o preço do trabalho, o preço da abnegação, para que a gente possa, além de me imantar com este conhecimento, nós também temos o dever de acender em favor dos outros a fé, a esperança, levando a eles, no momento de reflexão, toda esse conhecimento que Jesus está nos trazendo. Então, não fazer, por exemplo, como o Evangelho nos mostra, os discípulos, sem saber de tudo aquilo que estava fazendo, ele pergunta a Jesus: mas não fizemos muitos milagres em teu nome? Então lhe direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. É preciso que a gente compreenda o que Jesus está falando. Não é fazer por fazer, amigos. É para a gente solidificar em nós a palavra divina do Mestre. E muitos que estão nos ouvindo, ou todos nós, somos aprendizes ainda desse grande trabalho que o Cristo vem nos ensinar. Mas penso eu que já temos uma fé que nos dá uma disciplina, que nos põe diante desse altar da consciência, para que a gente possa ouvir verdadeiramente as palavras de Jesus em nossa consciência, em nossa intimidade. Então, nós precisamos entender que nenhum palácio ou nenhuma choupana vai desmoronar se aquele que a construiu com fé, com coragem. Nós precisamos fazer tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E para fazer, eu preciso compreender o que o Cristo está nos dizendo. E é por isso que muitas vezes a pergunta que nós fazemos diariamente, né, para Jesus, que se nós estamos no caminho certo, e a nós mesmos temos as respostas, se todos nós que pronunciamos o nome de Jesus erguêssemos dentro do nosso pensamento o amor sincero, o desejo sincero de amar, de fazer, de construir, nós não estaríamos mais na indiferença. E é isso que nós estamos convidando a todos, sairmos da indiferença, para que nós possamos compreender que quando nós falamos Senhor, Senhor, nós estamos edificando em nós uma fé verdadeira. O Mestre, ele permanece vivo em nossos pensamentos todas as vezes que nós agasalhamos o Evangelho como roteiro divino em nossa vida, porque o Evangelho é amor, o Evangelho é luz. Então, é desnecessário, né, amigos, que a gente fica fazendo essas questões solenes, tudo que é externo, mas que a gente escute a pergunta de Jesus, para que a gente possa ouvir, na verdade, tudo aquilo que o Mestre veio nos falar, veio nos pedir. Nós precisamos ter uma fé, mas uma fé que também é uma fé com ação. E é bastante importante que todos nós possamos refletir se nós verdadeiramente somos cristãos, porque o cristão, ele procura verdadeiramente seguir os caminhos que Jesus nos ensinou, fazendo as suas obras. E que obras? As obras interiores. Então, se eu sou cristão, é porque eu acredito em tudo aquilo que o Cristo nos trouxe. E é por isso que a nossa obra se faz pela fé, pelos exemplos, pela dedicação e pela caridade.
nós podemos, né, pensar que fora da caridade nós não temos salvação. O que é isso? Não libertamos. E às vezes nós ficamos assim presos nas questões materiais. Ai, se eu tivesse dinheiro, eu ia fazer isso. Nós reclamamos muito, amigos. Nós esquecemos que todos nós podemos fazer a caridade quando socorremos o doente, quando abençoamos o nosso próximo, como nós vivenciamos a lei do amor. O resto, amigos, são acessórios, acessórios que nós gostamos de guardar. E eu, então, convido a todos para que a gente construa esta casa em cima de uma rocha verdadeira que só o Evangelho, só o bem pode nos fortalecer e que nós saibamos sempre que Jesus, que vem nos ensinar o reino de Deus, ele nos afirma que o reino de Deus está dentro de nós. Então, temos que sair da inveja, desses instrumentos que muitas vezes nos traz grandes dificuldades e deixando nascer em nós a responsabilidade. Com a responsabilidade, com a fé, nós seremos capazes de superar as nossas dificuldades e ainda ampliar os limites para que possamos abrir os nossos corações em direção ao próximo e aproveitar todos os recursos que Deus nos deu para que a gente possa nos fortalecer no bem. Façamos isso, amigos, que estaremos fazendo aquilo que Jesus veio nos dizer, veio nos pedir. Então, para que a gente possa compreender o que o Evangelho está nos dizendo, nem todos que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Que a gente procure ser verdadeiros cristãos e reconhecendo tudo aquilo que nossa vontade tem nos permitido a realizar. E assim queremos agradecer a Deus por esse momento feliz do Evangelho e que a paz e a esperança seja constante em nossa vida. Que nesse momento do passe, as vibrações amorosas nos envolvam e que cada um de nós possamos sentir a luz e o amparo da misericórdia divina. Senhor Jesus, imbuídos deste amor, nós te agradecemos pelo passe e pedimos a fluidificação de nossas águas. Que a magnetização das energias destes espíritos a transforme em medicamentos para todos nós. Que a paz do Senhor esteja motivando a nossa consciência e o nosso pensamento a grandes mudanças, as ações que não nos levam mais a falar, mas a realizar. Deixamos as vibrações, o carinho do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, no coração de todos. Que assim seja, fiquemos com Deus.